Boa noite a todos. Então, hoje, 5 de março de 2025, estamos iniciando o encontro, mais um encontro do NEP Brasília, tema 11. Nós vamos hoje continuar estudando um pouco sobre Deus, mais um pouco sobre Deus, um tema que não se esgota. Então, vamos dar início ao estudo da noite fazendo uma leitura. Eu vou compartilhar agora um texto para harmonizarmos. Esse texto, boa parte desse texto, ele foi, citado no nosso último encontro que nós tivemos com o Xaxá. Então, eu aproveitei esse mesmo texto, bem bonito, e vou fazer uma leitura agora. Em seguida, vou convidar, né, Edna, querida, para fazer a nossa oração inicial, como já havíamos combinado previamente. É. Então, vamos ler do livro Roteiro de Emmanuel, capítulo 40, Ante o Infinito. Amadurecida a compreensão na maioridade mental, percebe o homem a sua própria pequenez frente ao infinito. Reconhece que a vida divina palpita soberana desde os primeiros magnéticos do mundo subatômico até as mais remotas constelações. Observa que o planeta, grande e sublime pelas oportunidades de elevação que nos oferece, é simples grão de areia quando comparado ao imenso universo. Cercado por sóis e mundos incontáveis, ergue-se dentro de si mesmo para indagar quanto aos problemas da morte, do destino e da dor. Suas perguntas silenciosas atravessam o espaço incomensurável em busca das eternas revelações. Para o coração alimentado pela fé e elevado à glória do ideal superior, o Espiritismo com Jesus traz sua mensagem iluminada de esperança. Interrogando o infinito que se estende triunfante no espaço e no tempo, os homens ouvem a palavra dos vivos que os antecederam na grande viagem do túmulo, afirmando com imponente leveza: Irmãos, a vida não cessa. Tudo é renovação e eternidade. Tanto quanto as leis cósmicas nos governam a experiência física, indefectíveis leis morais nos dirigem o espírito. Abstende-vos do mal. Os compromissos da alma com os planos inferiores constituem um aumento de densidade em seu veículo de manifestação. Nosso corpo espiritual, em qualquer parte, refletirá a luz e a treva, o céu e o inferno que trazemos em nós mesmos. Cultivai a fraternidade e o bem, porque hoje e amanhã colheremos da própria sementeira. Além das fronteiras da sombra e cinza, onde se esfriam e se desintegram os derradeiros farrapos da carne, a vida continua, impondo-nos o resultado das nossas próprias ações. Amai o trabalho, engrandecei-o, é por ele que a civilização se levanta, e que a educação se realiza, e que a nossa felicidade se perpetua. Na pátria das almas, chora amargamente o espírito, que lhe esqueceu a riqueza oculta, olvidando que somente pelo serviço conseguiremos desenvolver as nossas possibilidades de crescimento interior para a imortalidade. Acertai o ato de servir e ajudar, não como castigo, mas sim como uma preciosa honra que o divino poder nos confere. Não vos inquietem no mundo o orgulho coroado de louros e vícios com a iniquidade, aparentemente vitoriosos. A justiça reina, imperecível. Quem humilha os outros será humilhado pela própria consciência, e o instinto universal das reencarnações funciona igualmente para todos, premiando os justos e corrigindo os culpados. Cada falta exige reparação, cada desequilíbrio reclama ajuste. Os padecimentos coletivos da sociedade humana constituem a redenção de séculos ensanguentados pela guerra e pela violência.
As aflições individuais são remédios proveitosos à cura e refazimento de almas. Anexai os desejos do reino do vosso eu aos sábios desígnios do reino de Deus. Egoísmo e vaidade nos encarceram na lama da terra. Lede as páginas vivas da natureza e buscai a vida sã e pura, usando a boa vontade para com todos. Simplificai vossos hábitos e reduzi as vossas necessidades. Tende confiança, sede benevolentes. Instruí-vos, amai e esperai. Crescei no crescimento e na virtude para serdes mais fortes e mais úteis. Além dos horizontes que o nosso olhar pode abranger, outros mundos, outras humanidades evolvem no rumo da perfeição. Somos todos irmãos, filhos de um só Pai, que nos aguarda sempre, de braços abertos, para a suprema felicidade do eterno bem. E ouvindo os sagrados apelos de cima, o coração que desperta para a vida superior compreende, enfim, que Deus é a verdade suprema e que o trabalho é a nossa bênção e que o amor e a sabedoria representam a nossa destinação e que a alma é imortal. Emmanuel. Muito, muito. Agora a gente pode fazer a prece? Pode. Então, vamos todos agora, neste momento, elevarmos os nossos corações, os nossos pensamentos ao alto, concitando a presença do Divino Pai Celestial, do nosso querido Mestre Rabi, nossa Mãe Santíssima e toda a espiritualidade benfeitora, para que esteja conosco aqui, Senhor. Agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos no seu nome para mais um estudo do método Brasília. Que Jesus abençoe e nos envolva com seu doce paz. Que todos possamos comungar com a presença espiritual que nos ampara, em nome do Mestre, e fazermos receptivos diante das inspirações e dos estudos que serão proporcionados pelo nosso irmão Xaxá e todos os demais amigos aqui presentes. E assim, Senhor, pedimos a sua permissão para darmos início ao estudo da noite de hoje, dizendo graças a Deus, graças a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade. Que assim seja. Uhum. Que assim seja. Graças a Deus. Então, pessoal, nós estávamos no início, né? Tínhamos poucos ainda aqui conversando, né, sobre a aula passada, que foi bastante interessante, e uma das coisas que foi colocada, sabe, Xaxá, na aula passada, né? O João Marcos está aqui, né? Uma aula muito bacana, muito belíssima. Eu fiquei me perguntando, aquele último questionamento, por exemplo, né, que ele coloca, quando será que nós finalmente vamos ver, ter uma visão, né, de Deus, né? E conversando aqui antes, é, lembrando de uma passagem que está no Livro dos Espíritos, né, em que fala: a existência de Deus não é uma questão de lógica ou de filosofia, mas sim de observação e de experiência. Bacana essa colocação, né, de Kardec, é, que é essa questão da experiência das nossas vidas. O tanto que nós vamos mudando. Ah, mas será que eu vou ter que estudar de novo, Deus? Mas eu já não fiz o EST. E de novo, o que que a gente vai observar, que eu estava comentando, né? É que nós não somos a mesma pessoa. E à medida que nós vamos crescendo em experiência, em moralidade e até mesmo em sabedoria, é, a nossa própria visão do entendimento das palavras que tentam explicar Deus muda. Nossa visão muda. Estava lá escrito, então, eu estava conversando, a Gênesis, capítulo 2,
Kardec coloca, é, falando que, ele tenta, né? Kardec tenta nos simplificar para que a gente possa entender. Então, ele coloca como se uma pessoa estivesse andando, estivesse em um vale profundo. Aqueles que leram a Gênesis, retomem lá, capítulo 2, os itens 31 a 37. Então, como se uma pessoa estivesse andando num vale profundo. E esse vale estivesse muito cheio de névoas, com bastante nevoeiros. Mas olhando para o alto, sabe que existe a luz. E aí então, essa pessoa começa a subir. À medida que ela, de uma forma simplificada, como ela começa a subir a montanha, é, é como se ele consegue ver um pouco mais a luz que vem do alto. Mas não consegue ver o sol, mas sabe que o sol existe. E somente quando se atinge um cume da montanha, quando o ar estiver mais limpo, estiver mais perfeito, mais limpo, talvez essa pessoa consiga ver melhor a claridade e o sol. Ele usa dessa metáfora para nós, como se nós não estamos, né, mergulhados, né, nesse fluido cósmico universal que é Deus. Então, ele faz essa metáfora mostrando que a dificuldade de enxergarmos e do próprio entendimento vem dos véus, vem da nossa visão, das nossas imperfeições. E à medida que os véus vão caindo, a gente vai tendo uma visão um pouco mais clara daquilo que representa Deus e todo esse fluido cósmico universal, até chegar a um ponto, né, então, que nós vamos conseguir ver Deus. E não é lá no infinito, mas é como está escrito, né, em todo ao redor. Aí lembrando, estava conversando aqui com o Xaxai, e o pessoal mais. Eu lembrei que, como oftalmologista, é como se nós tivéssemos uma visão míope ainda, das nossas dificuldades de poder enxergar mais a distante, né? E aí eu comentei com o Xaxá que eu sou míope, mas eu fiz a cirurgia. E na hora que eu fiz a cirurgia, passei a ver tudo. Mas, gente, então assim, perdi minha miopia, consigo ver tudo, não sou mais míope, mas eu não consigo ver Deus. Por quê? Porque, na verdade, é como se eu estivesse tentando ver Deus com os olhos físicos. E, na verdade, eu preciso ver Deus com os olhos do espírito, com os olhos da alma, com, com os olhos da experiência que Kardec nos fala, certo? Então, ainda existe uma miopia. A gente ainda somos míopes, ainda precisamos vencer é, os graus das nossas imperfeições que precisam ser retirados para que a gente também não se torne mais tão míopes quando formos espíritos. Fiz essa metáfora, acho que ajuda um pouco nesse nosso estudo. Então, vamos estudando e vamos crescendo em amor e sabedoria para tentarmos entender com menos miopia, né, Xaxá? É isso. Xaxá vai hoje continuar esse nosso estudo sobre Deus. Boa noite. Boa noite, Denise. Denise entende de miopia, viu, gente? Obrigado aí, mais uma explicação muito boa, né? E Kardec sempre tentou trazer metáforas, né? Ou não só metáforas, mas exemplos, né? Que pudessem, de forma bem didática, nos auxiliar aí na compreensão das coisas. E essa é uma delas, né? Essa foi uma delas com relação à compreensão de Deus. Mas a gente vai falar mais aqui, inclusive, sobre esse assunto. Boa noite a todos mais uma vez. Vou compartilhar aqui uma minha apresentação. Deixa eu ver como é que eu faço se eu fizer isso aqui. Eu tenho que já, acho que começar. Hum, Facilita se você for o co-anfitrião.
Eu Peraí, não sei. Peraí, peraí. só um segundo. Aqui. Será que é isso? Não, tá aparecendo alguma coisa pra você, gente? Desculpa aí. Co-anfitrião. Pronto, vamos ver se facilita. É, deixa eu ver aqui. Ainda não tá. Tá, Agora tá começando a abrir. Sim, deixa eu ver aqui. Aparecendo alguma coisa pra vocês, sim. Tá aparecendo, sim. tá? Ah, Tá. legal. Só que agora eu não tô conseguindo. Tá, eu vou ficar olhando um pouquinho de ladinho aqui, mas Eu ao tô mesmo tempo vendo conseguindo. vocês, tá? Hum, Bom, então, a gente começou falando, né, sobre Deus, né, como um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Fizemos uma primeira parte, que é esse aqui que eu estou mostrando, e nessa mesma apresentação eu fui até determinado ponto, agora nós vamos continuar, tá? Para a segunda. Eu assisti, não estive online com vocês naquele dia, né? Na quarta-feira passada, mas assisti aos comentários, a apresentação do João, foi muito boa, e aos comentários dos demais, né? Então nós vamos aqui aproveitando sim o conhecimento trazido por todos. Então a gente vem falando aqui dos princípios fundamentais da doutrina espírita, porque a doutrina espírita, como a terceira revelação de Deus aos homens, hum, ela vem meio que sacramentar todo, todos os ensinamentos desde a primeira revelação. hum, Então, não existe, eu já falei isso algumas vezes, não sei se é aqui ou não, mas enfim, não existirá uma quarta revelação. hum, Isso baseado no que os espíritos nos falam. Então, não existe a revelação da revelação. Não existirá uma quarta revelação, peraí, que agora, depois do Espiritismo, não. O Espiritismo vai sim evoluir. Ele evolui, é progressista, então ele vai acompanhando. Mas, segundo a promessa do Cristo, é o Consolador prometido, que ele rogou ao Pai, o Pai enviou e vai ficar eternamente conosco, nos lembrando coisas que a gente esqueceu, ou porque esqueceu mesmo, ou porque fez questão de esquecer, e trariam coisas novas. Para a gente entender o Evangelho de Jesus, e quando se fala Evangelho de Jesus, é o, né, assim, é o compêndio, né, de todas, de tudo que foi revelado desde Moisés e tudo mais, a gente precisa da doutrina espírita. É, e isso não é ser pedante, sabe? Nem orgulhoso. É uma questão lógica, racional mesmo. Porque muitas religiões, com todo extremo respeito a todas, elas acabam entrando num labirinto que não conseguem sair de lá. E aí dão as explicações que estão ao seu alcance, ou que conseguem, porque são seres humanos. Revelação divina mesmo, segundo a nossa querida doutrina, e numa lógica muito importante, foram três. Moisés, que trouxe para nós uma visão de justiça, que não existia à época, era necessária, e preparou todo um povo para a vinda do Messias, que é o Cristo. Muita gente espera o Messias até hoje, sendo que ele já veio, e a gente vai fazer aquela cara de surpresa quando, lembrando, né, de Estevão, Gesiel, no livro lá, Paulo Estevão, que ele começa a falar da vida do Messias, que espere o Pedro ali do lado dele e fala, como não sabes que o Messias já veio? E ele faz uma cara de surpresa, ele faz, o que me dizes? Vou te trazer os escritos novos. Aí traz Mateus lá e começa a falar. E aí o Gesiel, nosso querido Estevão, assimila imediatamente. Então o Messias veio, consolidou ali uma mensagem, trouxe a mensagem do amor, né? Trouxe essa visão de um Deus diferente, né? Da antiguidade, que a gente vai falar um pouco mais aqui, também foi bem falado pelo João aí na última reunião, e prometeu e veio a doutrina espírita, que ficaria conosco eternamente. Então, gente, o espírito de verdade. Então, sem isso,
eu sinto muito, a gente vai continuar dando muitas voltas e voltas e voltas sem entender de fato a mensagem de Jesus, até que o tempo nos empurre para as soluções da vida, né? Aí a gente vai aprender meio que na marra, em alguns momentos. Enfim, não vai pelo amor, vai pela dor. Mas diz a doutrina espírita, e foi até citado também pelo João, né, sobre as duas asas, a asa do amor e da sabedoria, né? A gente tem que ter esse equilíbrio. E o livro dos Espíritos, ele é categórico. A gente evolui primeiro pela sabedoria. Porque à medida que a gente consegue entender e discernir, a gente avança na outra área. Tá lá, gente, no livro dos Espíritos. Então não sou eu que estou inventando. Muita gente acha que é o amor. Vamos amar. Amar, amar, amar. Até sem entender direito o que que vem a ser esse amor. No livro Pensamento e Vida, o último capítulo, lá está muito claro. Emmanuel traz para a gente magnificamente falando sobre o amor. E o amor é originariamente, principalmente, né, um para com o próximo. Porque a Deus a gente nasce com isso. A gente é criado com isso. Amor a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Então, é o amor ao próximo. Como é que a gente pode amar a Deus aborrecendo-lhe a obra? É assim que Jesus fala no Boa Nova. Então, precisamos da doutrina espírita. Precisamos dela para poder entender melhor a mensagem de Jesus. Então, os princípios são esses. Eu não estou conseguindo ver a tela toda, mas assim, vocês estão vendo o meu slide, certo? Beleza. Então, é isso que a gente está estudando. Estamos aqui em Deus, dividimos ele em duas. Porque originalmente a gente ia fazer isso em de 15 15 dias, mas né, a dinâmica muda e é normal e a gente se adapta bem. Então, Pode colocar em tela cheia o slide, se você quiser. tá pequeno, né? Eu estou vendo os slides na lateral. Ah, então vocês não estão vendo o que eu estou vendo aqui, tá Era vendo? bom a tela cheia. Olha só, vou parar aqui, É o copinho. vou fazer esse cara aqui. Você, como co-anfitrião, não consegue compartilhar e permanecer na tela igual eu fiquei? Boa pergunta, viu? Tá? Vamos tentar? Veja lá. Só um segundo. Não, mas é o seguinte, é que no Zoom eu não confesso para você que eu não costumo mexer, tá? Então não sei. Vamos fazer diferente aqui, tá? Denise, peraí. Tá tranquilo. Tranquilo, eu vou colocar esse cara aqui. Eu tô mudando de tela aqui também. Peraí, só um segundinho. Tá, e agora eu vou trazer aqui para frente esse carinha aqui. Eu acho que vai dar certo aqui agora. Vamos ver agora se eu consigo compartilhar. É, eu Diz- consigo ficar na tela e compartilhar textos e slides sem precisar de ser uma Aham. pessoa. Engraçado, né? Ah, É, mas deixa eu ver se é isso aqui. Não, não é esse aqui. Gente, que loucura. Não estou conseguindo. a não ser que se você me passar os slides, projeto para você. Deu Foi. certo da outra vez? Foi? Tá pequeno, tá grande? Como é que tá aí? Não, ainda tá abrindo. Pronto. Foi. Tá Foi bom. muito ruim? Tá bom? Não, tá. Só ele. Tá bom. Pode Não, mas tá continuar. tranquilo, né? É Vamos continuar porque então. ele tá pequeno, mas acho que é porque é pequeno mesmo. Né? Não, é porque Tá. eu tô na Só outra pode tela aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo. ampliar um pouquinho. É, gente, mas que confusão. Vamos ver aqui. Tá Vamos. tranquilo. Ficou grande, sumiu, né? Sumiu. Gente, mas que doideira. Temos que testar isso melhor nas próximas, né? Que é pra. Não, você tá em casa, já fique tranquilo. Gente, mas que doideira. Como é que pode um negócio desse? Sumiu tudo. Não tá Abriu. conseguindo. Abriu. É, mas tá Agora, abrindo tudo, né? não, tá abrindo tudo. Agora é você colocar em apresentação.
Aqui Não sei embaixo. se vai. Onde está a Vamos ver. seta. Então, vamos ver se vai. Aham. E agora? Ainda não. Não, né? Tá, então vou fazer um negócio aqui. Só um segundinho, que eu acho que vai dar certo aqui. É uma pena, mas vou ter que. Próximo a gente treina mais aqui. Uhum. Tá bom. Fica assim mesmo, Xaxá. A gente vê. Não, mas agora vamos fazer aqui. Gente, desculpa aí o atrapalho, mas agora nós vamos fazer o seguinte. Compartilhar. Agora vai. Eu tirei todas as minhas telas daqui. Pronto. Top. Muito top. Tá indo, né? Tá. Muito bem. Então vamos lá. Então, tá aqui dos princípios fundamentais. Qualquer coisa a gente faz um corte nesse vídeo aí, mas faz parte também. E a gente conversou bastante, né, sobre esses princípios fundamentais que são importantes. Isso aqui tudo a gente viu da outra vez, vimos bastante coisa sobre Deus, o que diz o dicionário bíblico sobre Deus. Pegamos algumas coisas que estão no livro dos Espíritos, né? Nos fixamos em algumas passagens do Evangelho, da Bíblia. Paramos um pouco em Isaías, falamos um pouquinho aí da promessa, né? De- da vinda de um Messias, e foi seguindo. Chegamos até o ponto de Jesus, onde Jesus, no seguinte sentido, onde ele fala do Pai Nosso, do nosso Pai, que até foi feita uma pergunta ao João e ele esclareceu muito bem, né? Sobre essa questão do Pai Nosso, nosso Pai, meu Pai, né? Então, Jesus traz para a gente a visão do Pai Nosso, né? Do nosso Pai ou do Pai, um Pai diferente. Então a gente ficou um pouco ali nesses conceitos. Vocês evoluíram um pouco mais com relação a algumas passagens, né? O João trouxe muito bem aí falando para a gente sobre alguma coisa do aspecto histórico, né? Da preocupação nossa no passado de querer representar Deus de alguma forma, né? Ou vamos lá, a divindade, né? De alguma forma, porque nome a gente dá o nome que quer ou do jeito que quer. Mas, enfim, nós temos um sentimento inato de que existe algo assim. Então, a gente vem tentando representar de alguma forma. Só que numa época em que o desenvolvimento físico era bem diferente, né? Então, poderia ter alguns espíritos já um pouco avançados em termos de intelecto, como foi o caso, que a doutrina espírita muito bem explica, dos exilados de Capela, os povos que vieram aqui para esse planeta. Mas eles encarnaram em corpos mais grosseiros, uma questão de necessidade, né, de aprimoramento do mundo. Então, esses espíritos viraram professores aqui no mundo. O povo hebreu era um desses, os egípcios antigos, e assim vai. Mas muitos deles limitados. Então, eles chegaram, limitados fisicamente, né? Então, esses espíritos chegaram para poder dar um impulso, inclusive no conceito. Só que, claro, eles usavam o conhecimento e aquilo que se tinha ao redor deles, ao derredor. Então, muito simbolismo, como a gente costuma dizer, que uma simples manifestação da natureza virava um deus, né? Um trovão, um isso, um aquilo. Então, era a forma que a gente tinha de expressar ou tentar expressar uma certa divindade ou um poder, né, sobrenatural. Foi comentando um pouco isso, o João trouxe algumas coisas e a gente vai conversando. Nós temos uma segunda parte que é complementando ou avançando, que é o que a doutrina espírita traz, aquilo que a gente conversou, a doutrina espírita é reveladora, é maravilhosa, é racional, veio num tempo em que a gente estava preparado intelectualmente, o mundo, né, estava mais evoluído nas ciências do mundo para poder entender e interpretar melhor as coisas. Então, veio no tempo certo, no tempo predito. Várias são as referências, estão aqui, a gente já falou sobre elas, falou assim que existem elas, as pessoas podem usar à vontade. Isso, opa, tem microfone aberto, né? Isso. Aí tem
as doutrinárias ali da época de Kardec, né? E temos as obras subsidiárias. E a gente falou da outra vez, sobretudo as de Chico, que a missão do Chico na mediunidade foi uma coisa fantástica, né? Então, são gente, pessoal é assim, são os espíritos chancelados pela espiritualidade superior através do Chico. Quando eu falo chancelado é porque existiu toda uma organização para poder esses espíritos virem. Eu comentei isso, né, que Emmanuel coordenou tudo isso. Então nós estamos falando, gente, de ensinamentos os mais belos, sabe, vindo de espíritos que viveram conosco aqui na Terra, se adiantaram na passagem lá para o mundo espiritual e trouxeram coisas fantásticas para nós, vários. É muito interessante que, por exemplo, o livro que é citado aqui, que tem lá o capítulo 11, que fala sobre Deus, que é o Parnaso de Além Túmulo, né? É o primeiro livro que o Chico recebe, com poetas assim renomados do Brasil e da Europa, tudo capitaneados ali pelo Emmanuel, que trouxe todo mundo ali, trazendo agora uma versão, né, melhor dos seus poemas, da sua arte, já embevecidos e bebidos, né, coletados no mundo dos espíritos. A prova é tanta, assim, a história é tão legal que quando esse livro, a primeira versão dele, chegou na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, as pessoas, né, ficavam assim, nossa senhora, lá vem um cara escrevendo dizendo que é o autor X, né? Um capial lá do interior de Minas Gerais. Chegou na mão do nosso querido Humberto de Campos, que ele só fazia anedotas, ele, sabe, tinha, enfim, um grande cronista, mas ele trazia muita piada. Mas ele reconheceu amigos ali, que tinham vivido com ele ali, na Academia Brasileira de Letras, e tinham desencarnados, falecido. Ele ficou intrigado com aquilo, mas também não deu bola. Não podia, né, gente? Nosso orgulho é grande. Quando ele desencarna, já viram, né? O grande choque de realidade. Vai para o mundo dos espíritos. Enfim, nós não temos os detalhes dessa transição dele lá. O fato é que ele vem através do Chico, se apresenta e começa a escrever. Não poesias, mas as crônicas que ele sempre escreveu. E é muito interessante, gente, quando ele traz o livro dele, na introdução, ele fala assim, acho que é no primeiro livro, não sei se é no Boa Nova, um desses primeiros livros que ele mandou, ele diz assim: hoje não cogito mais de crer, porque eu sei. É assim que Humberto de Campos fala. Ah, eu acredito? Não acredito? Não. Ele fala assim: hoje eu sei. Então, esses espíritos sabem do que estão falando, claro, dentro da evolução de cada um. E trazem coisas fantásticas que a gente tem que beber é aí. E não nas teorias mirabolantes, diversas, que os escritores terrenos fazem. Nós temos que ter esse cuidado. Nós temos a beleza da doutrina espírita. Vamos a ela. Vamos a ela. Vamos aos clássicos. Vamos a essa turma. Vamos ao Chico, sobretudo, e essa obra maravilhosa do nosso querido Emmanuel. Então, eu só quis citar aqui Parnaso de Além Túmulo, né? Como exemplo, mas nós temos todo esse manancial aqui de livros fantásticos. Foi citado, acho que o Luiz, eu confundo o Luiz, tem o Duda e tem o outro Luiz lá, Luiz Lima, não, Luiz, esqueci aqui o nome. É, que ele é um homem de ciências, ele é professor de física, foi professor de física, né? E que começou a conseguir melhor explicar quando leu livros do Leon Denis, que explicavam, falavam um pouco do universo e Deus, como é o caso aqui do Depois da Morte, né? Mas o grande enigma, não é o livro não, viu, gente, do Leon Denis, mas o grande enigma sempre pairou na cabeça das pessoas. Sobre Deus, sobre esse Criador, existe, não existe, é ou não é, acredito ou não acredito, né? Enfim, um enigma que vem assim ao longo do tempo, que nos persegue. E a gente fica assim, e agora? Se eu acreditar, eu posso estar sendo enganado pelos deuses, ou por Deus, ou por quem, sabe? Aí eu tô botando meu orgulho à prova. Eu não vou acreditar nesse negócio, porque eu sou muito orgulhoso, não estou falando por mim. Então eu prefiro criar teorias ou acreditar em teorias as mais variadas que tem por aí. Tem um livro, gente,
Eu acho que eu não vou lembrar o nome dele aqui agora. Até acho que eu sei qual é o livro, mas eu não vou, eu vou me reservar aqui, ficar mais reservado para não revelar muita coisa. Que essa pessoa chegou para o Chico e pediu um prefácio de Emmanuel. Um livro um pouco complexo, né? Assim, alguns conceitos. Mas tudo bem. Que não bate muito com o que o Kardec falou lá atrás. Mas o Emmanuel pegou e escreveu, né? Ele fez a dedicatória lá, ou a apresentação do livro e tudo mais. E é mais ou menos assim, dizendo: teorias no mundo espiritual temos muitas e são vastas. Da mesma forma que as pessoas estão aqui com vontade de escrever alguma coisa, vai, escreve, o que está dado na cabeça dele, ou é baseado no que ele conhece da vida, né? Evolução, enfim. No mundo espiritual, a mesma coisa. Temos livros e livros, coisas e coisas. Então, temos muita coisa no mundo espiritual que são teorias. As pessoas seguem, né? Então, Emmanuel deu o recado. Tá bom, ó, essa é uma teoria, viu, gente? Bem sutilmente, bem elegantemente. Mas é um livro de um cara encarnado que pediu o prefácio de Emmanuel. Então, depois a gente revela aí o livro direitinho. Tá, mas vamos lá. Eu gosto dessas coisas, viu, gente? Oh, meu Deus do céu. Aí o pessoal depois fica me crucificando, mas quem quiser me pergunta aí no particular que a gente responde. Mas enfim, essas são as obras. Aí a gente parte então agora para algumas coisas que Kardec fala, que está na obra do Chico. Não dá para esgotar um tema como esse, né, gente? A Denise bem comentou aí, é vasto. Mas dá para pincelar algumas coisas. Porque o que se busca na realidade é uma certa paz de espírito nesse entendimento do que seja Deus. Na hora que eu entender isso, eu fico em paz, né? Eu fico em paz. Enquanto eu não entendo direito, mais ou menos, do jeito que eu acho que eu tenho que entender, eu não fico em paz. Eu vou buscar teorizar sempre, buscar sempre novos ensinamentos, conhecimento. Sai um livro novo ali que fala agora Deus, o grande enigma, os filhos de Deus, Deus, na realidade, está encarnado no Brasil, Deus, sabe? Aí a gente vai atrás, compra tudo. Quem é pesquisador estudioso vai atrás, enfim, né? Tudo bem, lê de tudo, retende o que é bom, quem conseguir. Tem uma mensagem do Emmanuel bem bacana, viu, gente? Lê de tudo ou vê de tudo, retende o bem, né? Se tiveres condições de ler e reter sem se perturbar. Traduzindo, resumindo o que Emmanuel fala numa das páginas. Não é porque tem tudo que eu vou ler tudo e eu acho que eu vou ficar bem. Cuidado! Eu estou falando o que Emmanuel reforça. Tem gente que sai escrevendo. Ele tem uma passagem no Caminho Verdade e Vida chamada Escritores. Cuidado com o que se escreve, porque a gente vai sofrer as consequências de tudo. Ah, vou escrever um livro sobre isso. Tá bom. Cuidado. Vá lá. Diz uma grande amiga nossa, que super estudiosa da obra de Ivone Pereira, que. Ai, gente, quem foi que escreveu Ana Karenina? Foi o Vitor Hugo, não, né? Leon Tolstói. Tolstói, acho que é isso. Escreveu coisas que complicou a vida dele, porque escreveu e algumas mulheres suicidaram em nome do amor, porque leram aquilo, que a personagem também suicidava, se jogava no rio e coisa e tal. Lá vem Leon Tolstói, através da Ivone, escrever livros para falar da valorização da vida e coisa e tal. Enfim, gente, os exemplos não estão muito longe de nós, não, tá? Então, cuidado com as nossas literaturas, né? Eu vou com Jesus, Kardec, tá? Emmanuel falou isso para o Chico. Qualquer coisa que eu disser que estiver fora de Jesus e Kardec, me esqueça. Fique com Jesus e Kardec. E a gente fica querendo se apegar a literaturas as mais variadas. Dado o recado, espero que tenha dado uma ideia. Vamos seguir aqui, tá? Para essa chamada segunda parte aqui de Deus. Vamos ter que voltar na base, na fonte. Deixa eu tirar vocês aqui da minha frente, que senão não vou conseguir ler direitinho aqui. Espera aí.
Acho que é embaixo. Gente, Livro dos Espíritos, item 5. Nós estamos falando de Deus. Olha o que Kardec pergunta. Que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem consigo da existência de Deus? Ou de uma divindade, tá, gente? Então, intuitivamente, a gente tem um sentimentozinho ali de que tem algo superior. Que consequência que a gente pode tirar? Tá a resposta aqui, que Deus existe, que essa divindade existe. Pois de onde ele viria esse sentimento se ele não se apoiasse em nada? É uma consequência do princípio que não é efeito sem causa. Por que que eu pensei nisso? Tem uma causa. Ali é o efeito da coisa. Por que que eu fiz aquela coisa? Por que que eu encontrei? Porque tem uma causa. Então, se eu tenho esse sentimento intuitivo, lá, sei lá, gente, eu acho que existe alguma coisa. Será que existe? A consequência é: Deus existe. E ele continua, no item 6 do Livro dos Espíritos. O sentimento íntimo da existência de Deus que trazemos conosco não seria o efeito da educação e o produto de ideias adquiridas? Pergunta fantástica de Kardec. Resposta dos espíritos superiores. Se assim fosse, por que os vossos selvagens também teriam esse sentimento? Então, esse sentimento íntimo da existência de Deus é produto da fé religiosa que nos é passado ou repassado. O Espiritismo prega, o catolicismo prega, os protestantes, evangélicos, todos eles pregam e criam assim, e vieram lá os jesuítas e no descobrimento da América, e vieram aqui para o Brasil, e começaram a catequizar lá os selvagens, né? Vamos lá usar esse termo da época, né? Os selvagens ou os indígenas, enfim, para catequizar. Aí eles vão começar a aprender que existe um Deus e é assim, Cristo e cruz e tal. Eles não foram catequizados assim, desculpa, eles não tinham esse sentimento porque foi ensinado para eles. Não da forma que a gente fala, mas de algum sentimento inato que existe. Não é fruto da educação. Se fosse, eles não teriam esse sentimento. E Kardec faz um comentário. Se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse mais que o produto de um ensinamento, não seria universal e nem existiria como as noções científicas, senão, como as noções científicas, senão entre os que tivessem podido receber esse ensinamento. A pessoa vai aprender a calcular, a somar, se alguém ensinar. Senão, ela vai fazer do jeito dele. Junto esse com aquele, eu tenho esse tanto aqui. O outro só tem um desse aqui, ó. No visual já vê que é menos. Mas se não ensinar, ele não vai aprender, não vai saber. Então, se fosse produto de ensinamento, ele não seria universal, porque não atinge a todos os cantos. Não atingia naquela época, né? Hoje também tem lugares que alguns ensinamentos não chegam mesmo, é fechado para o mundo. Continua aqui, ó, Kardec, mais à frente. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o mundo das coisas, e ele faz então a seu respeito uma ideia mais justa e mais conforme com a boa razão, embora sempre incompleta. Foi o que o João Marcos também trouxe na semana passada, né, falando dessa questão aí de que o homem ele coloca Deus à sua imagem e semelhança, né, e não o contrário. Então, olha aqui, a inferioridade das faculdades não permite compreender a natureza íntima de Deus. À medida que seu senso moral se desenvolve, olha lá o exemplo que a Denise trouxe do abismo, da do vale, né, que tem algumas sombras, que tem névoas. À medida que a pessoa vai subindo, ela vai conseguindo enxergar melhor as coisas, não só o horizonte, né, não só assim na horizontal, como também na vertical. Pode não ver completamente, que normalmente é assim, mas já sente que tem alguma coisa a mais ali. Como o caso da luz que Denise trouxe muito bem aqui para nós. Tem algo ali em cima que está brilhando. É o sol? O que que é? Não consigo sentir 100%, mas estou sabendo que tem, estou vendo que tem. Tem uma luz ali no fim do túnel. O que que é? À medida que o senso moral se desenvolve.
Aí vai penetrando o fundo das coisas. Aí faz uma ideia mais justa, conforme a razão, embora sempre incompleta. Olha o que diz aqui, sempre incompleta. Vamos seguindo aqui. Ficar de olho na hora que eu tô. Tá. Lá na pergunta 15 do Livro dos Espíritos, que pensada opinião segundo o qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam pelo seu conjunto a própria divindade. Ou seja, que pensar da doutrina panteísta? Tá, então existe um Deus, dois deuses, três deuses, o Deus disso, o Deus daquilo, o Deus daquela fé, o Deus da outra fé. O que a gente pode pensar disso, dessa doutrina aqui panteísta, né? De que os corpos, todos os seres fazem parte aqui dessa divindade. São pedacinhos dela também, né? Não podendo ser Deus, o homem quer pelo menos ser uma parte de Deus. Não, desculpa, gente, eu estava falando aqui meio que parecendo que era do politeísmo, mas não, é do panteísmo, tá? De tudo ser parte de Deus, um pedacinho de Deus. Isso é uma confusão que se faz, a gente até fala um pouco isso, né? Até fala um pouco isso. Que estamos em Deus, Deus está em nós, como se fosse assim, sou um pedacinho dele. A gente deveria tentar entender de uma vez por todas que somos criação dele. E o Kardec e os espíritos comentam muito bem isso. Como a dizer assim, a obra é criação do criador ou do artista. Mas aquilo não é o artista. Então, nós somos obras de Deus, mas nós não somos Deus. O Deus. Somos deuses, segundo Jesus fala. Pela capacidade e potência que nós temos. Gente, se Jesus fez o que fez, faz o que faz, nós podemos ser iguaizinhos a ele. Sim. E ele já cantou a pedra: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Olha a humildade de Jesus. A humildade de Jesus. Já, já fazer o que ele faz, já, nossa senhora, já é tanta coisa, imagine fazer mais. Por que então, né? O que a gente deve pensar dessa doutrina panteísta? É porque a gente não podendo ser Deus, a gente queria tomar conta do pedaço, do universo. O homem quer pelo menos ser uma parte de Deus. Então, quando se fala da doutrina panteísta, gente, somos nós querendo ser deuses, Deus. Ah, não, mas é assim, eu acho que somos um pedacinho. A gente, depois que desencarna, volta pro todo. Eu sou um pedaço dele. Não, não, gente, não. Somos obra dele. Obra da sua criação. Deus é Deus. Deus é tudo aquilo que a gente estuda na doutrina espírita sobre os seus atributos. Nós não temos como nos comparar ou nos igualar a Deus, mas nunca, muito menos nunca, gente, é nunca mesmo. Deus é único, imutável, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Único. Nós não vamos ser Deus nunca. Então, quem tinha essa pretensão, por favor, joga por terra aí. Vamos recomeçar. Rebobinar a fita. Eita, eu sou da época da fita ainda. Vamos voltar ali para o começo, né, para o ponto zero. E vamos começar de outra forma, gente. Para ver se agora a gente entende melhor a mensagem. Não podendo ser Deus, o homem quer pelo menos ser uma parte. Aí Kardec comenta também. A inteligência de Deus se revela nas suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus. Eu me adiantei aqui, né? Como o quadro não é o pintor que concebeu e executou. Ponto final. Podíamos parar aqui e não mais ficar querendo procurar entender a natureza íntima de Deus, como a gente vem falando desde as primeiras reuniões sobre esse assunto. Sério, gente, a gente podia parar aqui agora e fixar em outra coisa. Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que mais que eu posso falar sobre Deus? Nos criou. Tá. O que mais eu posso falar sobre Deus?
é o Pai de amor, é o Pai justo. O que mais que eu posso falar sobre Deus, gente? É meio assim, sabe? Tipo, acabou. Nós vamos seguir. Firmes aqui. Em a Gênese, olha o que diz aqui. Já vai dando um gancho para nós, porque nós vamos falar de Jesus mais para frente. A parte, está lá no item 23 de A Gênesis, lá no capítulo, eu até esqueci de botar o número do capítulo aqui, mas acho que é o primeiro. A parte mais importante da revelação de Cristo, no sentido de primeira fonte, a pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista absolutamente novo desde o qual se considera a divindade. Ok, a gente podia parar de ficar falando de Deus no bom sentido aqui, né, gente? Tá, Deus é Deus. O problema é que a gente deu um ponto de vista desde o começo lá de Moisés e da divindade, vamos colocar assim, desde o começo do mundo, que acabou com o tempo meio que se distorcendo. Então, a coisa fundamental da revelação de Jesus foi esse ponto de vista novo do que a gente considera divindade. Não mais Deus a nossa imagem e semelhança, né? Antropomórfico e tudo mais. O João até trouxe um negócio bem interessante que foi assim, para determinado povo, Deus é negro, é preto. Para outros povos, eles são loiros dos olhos, ele é loiro do olho azul. Para outros, é de olhinho puxado. Para outros, e assim vai. Por quê? É a minha imagem, minha semelhança, não pode ser diferente, gente. Deus tem que ser homem, não pode ser mulher. Sabe por quê? É umas discussões que a gente fica tendo, né, em torno desse assunto que não vão levar a nada. Mas existe essa diversidade de visão. E aí vai seguindo, ó. Kardec comenta. A partir de Cristo, este não é mais o Deus terrível, ciumento, vingativo de Moisés. O Deus cruel e implacável que rega a terra com sangue humano, que ordena o massacre e a exterminação de povos, sem excetuar as mulheres, as crianças e os anciões, que castiga os que tratam com indulgência as vítimas. Tá lá. Lá no Velho Testamento tá assim. Deus tem hora que é terrível, ciumento, vingativo, quer sangue, ordena guerras, executa. Com Jesus, com Cristo, Deus não é mais o Deus injusto que pune todo o povo pela falta cometida por seu chefe. Ó. Que se vinga do culpado na pessoa do inocente. Até você vai sofrer até a quinta geração, sétima, décima e tal. Que atinge os filhos pelas faltas dos pais. Mas um Deus clemente, soberanamente justo e bom, pleno de mansuetude e misericórdia, que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um conforme suas obras. Não é mais o Deus de um só povo privilegiado, o Deus dos exércitos dirigindo os combates para sustentar a própria causa contra o Deus dos outros povos. Não terás outros deuses diante de mim. Então, quem tiver, vai lá e corta as cabeças, gente. Mas é o Pai comum do gênero humano, que estende a proteção sobre todos os filhos, chamando todos até Ele. Ah, aquele povo não é filho de Deus. Essa turma aqui, que errou bastante, está hoje num presídio, assim, fez tanta maldade, não é filho de Deus. Claro que é. Está lá, ó, é o Pai comum do gênero humano. Continua. Já não é o Deus que recompensa e castiga somente pelos bens da terra e faz consistir a glória e a felicidade na escravidão dos povos rivais e na multiplicidade da progenitura. Mas diz ao homem: vossa verdadeira pátria não está neste mundo, mas no reino celeste, lá onde os humildes do coração são elevados e os orgulhosos serão humilhados. Tudo bem completamente diferente. Então, Deus, Jesus ter morrido crucificado no meio de ladrões, isso aqui é o primeiro ponto para dizer: isso aí não é filho de Deus mesmo. Se fosse filho de Deus, desceria daí, castigaria todo mundo,
Era todo isso que todo mundo esperava de Jesus. Não é mais o Deus que faz da vingança uma virtude e ordena a retribuição olho por olho, dente por dente. Mas o Deus de misericórdia que diz: perdoa as ofensas se queres ser perdoado. Trocai o bem pelo mal. Não faça aos outros o que não queres que os façam. Então, Jesus traz uma visão que é o que importa de fato. Não como é que é o nome de Jesus, de Deus. YH, Yahvé, Javé, Jeová. Não é isso que interessa para nós, mas e sim o que ele representa e o que Jesus trouxe para nós do que é a visão de Deus. Não é mais o Deus mesquinho, meticuloso, que impõe as mais rigorosas penas, o modo pelo qual quer ser adorado, que se ofende pela inobservância de uma forma, mas o Deus grandioso que vê o pensamento e não se importa com a forma. Isso nós estamos falando assim um pouco lá do passado, de Moisés e tudo mais, mas depois, já com Cristo, a visão de Deus deu uma piorada em alguns momentos. O Deus que criou o inferno, depois criaram o purgatório para fazer um meio termo ali, que as crianças também nem vão mais para lá. Ou seja, foi adaptando. Que é um Deus que fica olhando os filhos ali no caldeirão, né, queimando. Os anjos ficam ali vigiando, para que ninguém saia do caldeirão, fervendo. E Deus fica olhando, dizendo: tá tudo bem, deixa eu ver. Tá bom, beleza, é assim mesmo. Vamos recorrer à arte. Ah, meu Deus do céu. Gente, o objetivo aqui realmente não é a gente, sabe, esmiuçar essa questão do Deus. A gente tem isso dentro de nós, uma centelha divina. A gente tem essa noção de uma divindade, é uma prova de que Deus existe. Mas a gente quer provas, quer comprovação, para a gente poder ficar mais sossegado. A gente quer milagres, a gente quer que Deus, se der, venha até falar diretamente conosco, para poder a gente ter certeza das coisas, para poder a gente acreditar ou desacreditar. Quando eu falo vamos recorrer à arte, é porque assim, a arte é bela, né, gente? A arte, né, na sua essência. Então, aqui na Terra, homens escreveram poesias, escreveram letras, músicas e tudo mais, tentando entender um pouco melhor as coisas e tentando passar para as pessoas, né, um pouco desse entendimento. Para mim, hoje, eu diria, importa para mim o que essas poesias vão mostrar aqui agora, que são músicas, até músicas bacaninhas, que a gente conheceu ao longo do tempo e que cantamos algumas vezes em alguns encontros de jovens, né? Essa é a primeira, simplesinha, mas muito boa, para tentar dizer o que é Deus. Quem quiser que eu cante ela um dia, me chame em sua casa aí, me sirva um cafezinho com pão de queijo que eu levo violão e toco, tá? Canção para meu Deus. O autor ele é desconhecido mesmo, tá? Mas olha como é que é bonitinha a poesia que virou uma música, né? Perguntei à semente se ela conhecia Deus. Se ela conhecia. E ela simplesmente brotou. Perguntei à flor se ela conhecia Deus. Se ela conhecia. E ela simplesmente perfumou. Onde está seu Deus, irmão? Onde está seu Deus? Olhou para ele e brotou e perfumou. Perguntei ao dia se ele conhecia Deus, se ele conhecia, e ele simplesmente renasceu. Perguntei ao sol se ele conhecia Deus, se ele conhecia, e ele simplesmente brilhou. Onde está seu Deus, irmão? Onde está seu Deus? Olhou para ele, renasceu e brilhou. Perguntei à criança se ela conhecia Deus. Se ela conhecia, ela simplesmente sorriu. Perguntei ao homem se ela conhecia Deus. Se ele conhecia Deus, né? Se ele conhecia. E ele simplesmente chorou. Onde está seu Deus, irmão? Onde está seu Deus? Olhou para ele e sorriu e chorou. Para muitas pessoas, Jesus está na simplicidade das coisas. Semente, cadê Deus? Brota. Flor, perfuma. Dia, renasce. Sol, brilha.
Criança, onde é que está Deus? Ela ri. Agora vai perguntar para o homem. O homem chora. Essa é a visão desse poeta aqui, né? Porque o homem fica perdido no emaranhado de coisas, de pensamentos, de raciocínios, que acaba chorando. Porque não entende, não quer entender. Deixai vir a mim os pequeninos, né? Não vos impeçais, porque o reino de Deus é para os que se lhe assemelham. Não é para ser criança o tempo todo, a gente evolui. Mas se recebermos Deus, essa visão de Deus, como uma criança, a gente vai sorrir, não vai chorar. Mas não para por aí não, gente. Vamos seguir? Tem um grande compositor, conhecido de muita gente. Espero que vocês conheçam, né, gente? Se não, é o João Cabete. Considerado pelo Chico Xavier o seresteiro do Evangelho. Tem músicas belíssimas. E na voz dele é melhor ainda. E ele fez uma canção chamada Deus em Toda Parte. Gente, isso aqui é uma coisa de louco. Eu trouxe aqui as estrofes aqui para a gente ver a visão de um grande poeta, um cara da música, espírita, que tem considerado por Chico como é o seresteiro do Evangelho, então vocês imaginam. E ele fez essa música assim, ó. Deixa eu tirar aqui vocês da minha frente só um pouquinho, ó. Ele diz: Eu vejo Deus em toda parte, abençoando o céu, a terra e o mar, a natureza em flor, proclamo o esplendor da sua glória e a grandeza do seu amor. No amanhecer, o sol risonho envolve em luz a terra enternecida. Os passarinhos cantam seus hinos de louvores e em doce enlevo minha alma vibra comovida. Ao entardecer, o sol poente tinge de cores o céu ou horizonte, e preces vão subindo, falando ao coração: quanta beleza eu vejo Deus na imensidão. A flor que nasce, a gota d'água, a voz da brisa, a fonte a murmurar, falam de Deus amor, de Deus que é o autor da minha vida e da minha alma agradecida. Eu vejo Deus a reger mundos nos céus e nas nuvens, sempre ao léu, mil imagens desenhando. Eu vejo Deus no olhar da mãe que amamenta, na haste que sustenta uma flor desabrochando. João Cabete. A música é linda, é belíssima. Depois eu mando até um linkzinho, mando até o MP4 dela lá, o arquivo. É como a gente deveria ver Deus. Ele em toda parte. E não querendo nos preocupar com a natureza íntima dele, do que ele vem a ser, como é constituído e do porquê que ele fez as coisas. João Marcos trouxe para a gente aqui, reforçando que Deus eu sou. Eu sou o que sou. A gente não tem que ficar atrás desses detalhes, sabe? É claro que é um momento assim de concepção, né? Da gente tentar entender as coisas. Se a gente entende, aceita, a gente fica em paz. Digamos assim, com Deus eu já estou me entendendo. Vamos agora fazer outras coisas, vamos para a prática. Mas com relação a ele comigo, nós estamos ali já começando a nos entender. Estou mais tranquilo com isso. Estou mais tranquilo com isso. Muito bonita a história que o João Marcos contou, dentre outras aí também, né? Que surgiram, muito belas, quando a paciente chegou para ele, que falou assim, eu duvido de Deus, e ele falou, mas Deus nunca duvidou de você, né? Então, na hora que a gente chega nesse ponto, gente, acabou. A gente vai ver Deus em toda parte. Sentir Deus em toda parte. Só que em A Gênesis, no finalzinho lá do 23, ele diz assim, Kardec, enfim, não é o Deus, né, que Jesus trouxe outra visão, né? Enfim, com Jesus, com Cristo, não é o Deus que quer ser temido, mas ser amado. Neste momento, a gente vai recorrer a um outro livro aqui, fantástico, porque essa história, ela mexe com todo mundo, mexe comigo, mexe muito, né? Que está no livro Boa Nova.
São daquelas coisas que, se a gente não tomar um gole d'água, a gente engasga e não consegue terminar a fala. Então, vou tomar um gole d'água aqui. Porque é quando vai falar da família Zebedeu, do Tiago e do João, os dois irmãos. Tá no livro Boa Nova, um livro belíssimo, né? Tá aqui. Opa, peraí. E lá no capítulo 4, é um capítulo belíssimo, eu não vou ler o capítulo todo, para não gastar o tempo aqui, né? Mas num resumo bem resumido, daqui a pouco a gente vê o finalzinho ali. Jesus, nas primeiras pregações, em que ele tem aquele diálogo lindíssimo com Hanan, lindíssimo do lado de Jesus, mas o diálogo ficou bonito porque Hanan aprendeu muito com aquilo no tempo. Depois daquilo, ele sai e começa a recrutar alguns pescadores, algumas pessoas. Vai em Pedro, no irmão dele André, e outros ali. E ali na praia, no Tiberíades, ele começa a falar um monte de coisa. Beleza. Diz aqui Humberto de Campos, no capítulo 4, que na manhã seguinte, Jesus passa e encontra os dois irmãos e convida-os para fazer parte ali daquele apostolado. E eles ficam maravilhados. Só que eles eram, vamos dizer assim, menores de idade. Eram jovenzinhos, adolescentes. Então, não podiam ser assim, eu vou te seguir agora, senhor, vamos lá, pega minha mala aqui e vou contigo. Não, foram para casa. Chega lá, conta para a mãe dele. A mãe dele também tinha ouvido a pregação no dia anterior. E os meninos já conheciam Jesus assim no seguinte sentido, já tinham visto a pregação dele, mas também eram seguidores de João Batista, primo de Jesus, o João Batista. E ela fala assim, gente, será que está vindo mesmo toda mãe zelosa e preocupada, viu, gente? Será que está mesmo vindo esse reino? Olha, não é de hoje que se fala de uma revolta aí, que o povo vai ter contra os romanos. Será que é agora? Será que esse cara aí foi enviado, né, realmente por alguém, um senhor dos exércitos aí? Eu vou lá. Você vê como eles se conheciam, gente. Era ali, ó, todo mundo pertinho um do outro, Cafarnaum, aquelas paradas todas ali. Ela foi ter até Jesus com os dois meninos, se dirigiu a ele e falou: Senhor, né? Olha o que que diz aqui Humberto de Campos, gente. Ela fala assim, né, a Salomé, né? Que ela estava cega, cega das coisas do, sabe, do mundo. Tipo assim, opa, vai ter um reino. Se tem um reino, vai ter um exército. Se tiver uma revolta e a gente ganhar, ele vai precisar de pessoas do lado dele. Senhor, estou aqui, humildemente, ó, meus filhos, será que eles poderiam estar do seu lado aí, lá no reino, né? Quando você tiver o seu reino aqui no mundo, um à sua direita e outro à sua esquerda, ele falou assim: será que eles vão conseguir beber do meu cálice? Ela fica envergonhada, fica embaraçada, porque não sabe o que responder. Os olhos dos presentes ali ficam muito em cima dela, ela resolve sair. Sai com os meninos, chega em casa, quando o Zebedeu tá por lá, ela fala para o Zebedeu, o marido, conta toda a história. Ele resolve ir lá ter com Jesus de novo, com os meninos. O diálogo, gente, é uma coisa fantástica. Zebedeu conversando com Jesus. E Jesus dando uma lição assim tão linda para ele. Ao ponto de Zebedeu falar assim: Meu Deus, é isso mesmo. Então, vamos que vamos, estaremos contigo até o fim e vamos trazer mais pessoas para cá. E Jesus falou: Zebedeu, a causa não é de números, não é de quantidade. Quantidade nós temos muito aí no mundo, pessoas fazendo tudo o que querem e quanto mais gente para eles, melhor. No momento não é isso. Zebedeu fica preocupado, pergunta assim: Mas então o evangelho não é bom para todo mundo? Não vai ser bom? Vai, mas para aqueles que querem. Aqueles que querem e segue a vida. Jesus explica tanto para Zebedeu as coisas que Zebedeu fica tão emocionado, tão embevecido, que ele diz assim, depois que das manifestações de Zebedeu, né? Jesus guardou silêncio por instantes. João e Tiago se lhe aproximaram, magnetizados pelo seu olhar enérgico e carinhoso. Zebedeu, como se não pudesse resistir à própria emotividade, fechar os olhos com o peito oprimido de júbilo. Diante de si, um vasto futuro espiritual
num vasto futuro espiritual, via o reino de Jesus a desdobrar-se ao infinito. Ele começou a compreender, depois de todas as explicações de Jesus, do Mestre, muito emocionado, e ele conseguia, sabe, Denise, a miopia começou ali a ficar para trás, começou a enxergar melhor o futuro, chegou a antever isso, o reino de Jesus se desdobrando ao infinito. Parecia, Zebedeu, ouvir a voz de Abraão e o eco grandioso de sua posteridade numerosa. Todos abençoavam o Mestre num hino glorificador. Até ali, seu velho coração conhecera a lei rígida e temer a Jeová com a sua voz de trovão sobre as sarças de fogo. Lembrando aquele episódio lá em que Moisés viu a sarça pegando fogo, um anjo aparece. Muitos representam ali como se fosse Deus falando com Moisés. A partir dali começa o processo de libertação, né, dos hebreus. Parecia que ele ouvia Abraão dizer: olha, sua posteridade será enorme. Deus falando para ele: será enorme. Então ele vislumbrou tudo isso acontecendo. Jesus lhe revelara o Pai, Deus, carinhoso e amigo de seus filhos, que acolhe os velhos, os humildes e os derrotados da sorte, como uma expressão de bondade sempre nova. O velho pescador de Cafarnaum soltou as lágrimas que lhe rebentavam do peito e ajoelhou-se. Começou a chorar. Adiantando-se-lhe Jesus exclamou: levanta-te, Zebedeu. Os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Avançando então dentro da pequena sala, o pai dos apóstolos tomou a destra do mestre e a umedeceu com as suas lágrimas de felicidade e reconhecimento, murmurando: Senhor, meus filhos são vossos. Jesus, atraindo-o docemente ao coração, lhe afagou os cabelos brancos, dizendo: chora, Zebedeu, porque as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Temias a Deus, agora o amas. Estavas perdido nos raciocínios humanos sobre a lei, agora tens no coração a fonte da fé viva. Ué, é isso, gente. Antes chorávamos de uma outra forma. Hoje as nossas lágrimas podem ser formosas e benditas. Basta a gente tentar entender onde está nosso Deus. Onde está teu Deus? Onde está teu Deus, Denise? Não precisa responder não, viu? Mágida e todos os demais aqui. A gente ainda teme esse Deus? Ou a gente agora o ama? Ou a gente vai ficar perdido nesses raciocínios humanos? Um verdadeiro labirinto, gente. Não vamos chegar a lugar nenhum. Ou a gente vai ter essa fonte da fé viva no coração. E eu acredito, com a doutrina, que é isso que Deus espera de nós. Tá bom? Chega, vamos respirar fundo, tomar uma aguinha e abrir aí para comentários. Bom, se ninguém quiser falar também, ou então um Isso. de cada vez. Quem gostaria de fazer algum comentário? Belas palavras. Muita coisa para refletir. A Cleusa tem uma pergunta aí no chat. Não tem, peraí. Uhum. Uhum. Peraí. Cleusa, Tachá, você está com o os microfone microfones fechado. estão. Desculpa. Tô vendo aqui. Capítulo 3 do Boa Nova, né? É, das primeiras pregações. Quando fala ali, ele tá só com João Batista mesmo. Ele não é o retiro dele de 40 dias, 40 noites.
e coisa e tal, não, viu? Ali é ele com Nossa, tem muita historinha dele com João Batista, gente. Eram priminhos, priminhos. Tem uma passagem lindíssima que ele fala lá sobre. Deixa eu ver como é que tá o capítulo. Deixa eu ver se é no 3 mesmo. Acho que é no 3 mesmo, primeiras pregações, né? Não, Jesus e o Precursor, no 2. Lindíssimo. Tem a conversa de Isabel, da Elizabeth, Isabel, né, com Maria. E ele fala, ela olha pela janela e tá lá Jesus apontando, novinho, criança, 12 anos, apontando para os montes ali, junto com João Batista, como um general a mostrar o campo de batalha que viria, e coisa e tal. Distanciados no tempo, talvez fosse ali o primeiro encontro entre o amor e a verdade. Olha que lindo. Eu até decorei isso, nem li mais. É lindo. Mas, viu, Cleusa, ali estava Jesus com ele mesmo. Então, coloque-ozinho ali. Vamos lá. Algum comentário, pessoal, que vocês gostariam de fazer? Alguma pergunta? Eu posso falar? Eu sou de Goiânia, e aí eu comecei a dar umas aulinhas, encerramos André Luiz, e eu comecei pelo Zoom, dar umas aulinhas em 3 centros espíritas aqui bem pequenininho, e escolhi o Boa Nova a partir do momento que eu conheci vocês. Eu não sei nada, mas estou deslumbrada com isso. E aí, eu lendo isso aqui, e vi que João Batista estava com Jesus nesse momento, à beira lá do deserto, naquele sofrimento. Como eu não conheço muito ainda, eu pensei, será que ele não teve aquele período de martírio sozinho, que a Bíblia comenta? Será que João Batista esteve sempre com ele? Porque ele saiu dali, ele teve jejum, ele junto com João Batista fizeram tudo isso, e o João Batista, então, ele saiu e foi para um outro lugar muito melhor. Eu deduzi isso, porque hoje a gente parou nesse capítulo, e foi vocês que me induziram a começar dessas aulinhas, que eu estava sem saber o que faria. Terminou André Luiz, e agora? E aí, com vocês, eu falei, boa nova. Uhum. E Ó, agradeço de coração. Cleusa, excelente livro. Nossa Senhora, era um livro de cabeceira do Chico. Então, a gente estudou, eu já estudei muito esse livro aqui num grupo que a gente tem, e a gente até, foi até o Haroldo que me deu uma dica bem interessante. Quando a gente for estudar esses livros, sobretudo do Humberto Campos, a gente colocar o número do parágrafo, sabe? Então, por exemplo, tem 30, igual a mensagem que a Denise leu no começo, que tem todos os números ali, porque fica tão bom da gente estudar. Ó, aqui no 1, no parágrafo 1, tá, como se fosse um versículo, sabe? Então, uma dica muito interessante que funcionou muito bem para nós. Então, por isso que tem muitas frases que fixaram na gente, porque a gente parava para estudar bastante isso, tá? Humberto de Campos, ele traz todo o bastidor dessa vida de Jesus, né? Todo não, né? Traz uma boa parte ali dos bastidores. Então, eu confio muito no que ele diz, porque foram um dos primeiros livros do Chico, não teve nenhuma interferência outra de editora. Alguns livros do Chico tiveram, sim, tá? Que eu falei com pessoas que estavam na época do Chico lá acompanhando, que foi o Arnaldo Rocha, mas esse livro não, tá? Então, essa questão do deserto aí, ele teve algumas passagens do deserto, algumas junto com João Batista, sim, tá? Mas aquilo que tem lá dos 40 dias e tudo mais é uma coisa muito simbólica também, tá? Que tem que tirar o simbolismo aquela passagem como um todo. Eu estou E aprendendo, agradeço muito. não, você vai adorar, você vai adorar. Inclusive quando em relação, bom, tem que associar ele com algumas coisas que são ditas no livro A Caminho da Luz, tá? E no livro Consolador, que é isso que você vai somar bastante aí. Obrigada. João Marcos. João Marcos está hoje com a gente, assistindo o estudo. Né, João Marcos? Estou aqui quietinho, cheguei de viagem agora há pouco, estava lá com a Conceição Magalhães, lá em Ipatinga, mas estou aqui ouvindo. Excelente, Xaxá. Sempre bom lembrar, né, que Deus é uma vivência antes de tudo, né, Xaxá? Antes de ser uma ideia, antes de ser um conceito, antes de ser uma crença, antes de ser uma devoção, antes de ser qualquer coisa, Deus é uma vivência, né? Uhum, Vivenciar Deus, eu acho que é a maneira mais efetiva, eficiente que a raça humana vem elaborando, né, de entender Deus, vivenciando Ele. Gostei muito do estudo, Xaxá, você é sempre maravilhoso.
Gratidão por você ter voltado do carnaval mais cedo para poder estar aqui com a gente. Gratidão. Não, que bom. Mas olha, é interessante, viu, João? Porque, assim, isso tudo é preparando a gente para a vinda do Messias. Aí vem Jesus. Aí Jesus, não só ele em si, mas segundo a doutrina fala, é o nosso guia e modelo. Quem Deus tem nos enviado para nos servir de guia e modelo? Vede Jesus. Aí Kardec faz um comentário belíssimo em cima disso. Ou seja, é a visão do mestre. De todos nós aqui que passamos pela Terra, quem mais teve essa familiaridade com Deus ou identificação no momento atual do planeta foi Jesus. Então, gente, isso tudo está preparando a gente para o segundo grande princípio básico da doutrina espírita: Jesus. Aí sim, aí nós vamos com tudo. Porque Jesus veio explicar para a gente, veio contar para nós e a doutrina explicar. Quando eu falo assim, poderíamos parar de falar de Deus, é nesse sentido que eu quero falar, sabe, gente? De não ficarmos num labirinto muito doido, de, esquece. Deus não vai ficar chateado se a gente não lembrar do nome dele, lembrar do nome de Jesus, sabe? Deus não vai ficar assim, você não está lembrando de mim, meu filho. Não, gente. Se a gente estiver fazendo, sabe, o que Jesus pregou, meu Deus do céu, a gente está adorando a Deus. A gente está adorando a Deus. Como foi falado na última reunião de vocês aí sobre o BIP, né? Sobre a benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição alheia, perdão das ofensas. É isso. Caridade é isso. Fazendo isso, a gente está agradando a Deus. Não preciso nem lembrar do nome dele. Gente, me entenda, pelo amor de Deus, com todo o respeito do mundo. Ele está em nós nesse sentido e nós temos que estar nele. Podíamos parar e, e agora vamos lá, vamos estudar Jesus e o que ele fala de Deus para nós. Aí sim, o que ele falar para mim está falado. Mas claro, se a gente está no momento em que ainda estamos assim raciocinando demais e não sentindo tanto, como o João Marcos trouxe, aí sim nós vamos, aí está com problema. Está lá na lição 14 do Boa Nova, né, Cleusa? Vai chegar logo lá nela também, que vai falar sobre o Nicodemos. Nicodemos, você tá, ele fala com João, acho que é João. João, você está igual o Nicodemos, procedendo igual a eles. Você tem raciocinado, mas não tem sentido. É por isso o olho por olho, dente por dente. A gente raciocina demais. É por isso que a gente não entende como é que a gente vai nascer de novo. Como é que a gente vai voltar de novo para o ventre da mãe? Como é que é isso? Você tem raciocinado, mas não tem sentido. A primeira determinação da lei de Deus é o mandamento de amor. É assim que Jesus fala no Boa Nova. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós temos que sair disso, desse labirinto. Acho que a Márcia Falcomer tá com a mãozinha levantada, né? Sim, Eu ela. penso, eu tá, pode falar? Falar Eu primeiro, vou Pode, só dar uma pode chamadinha falar. aqui no seu Eusílio. Seu Eusílio, eu não sei se ele está bem. Ah, tá. Eu acredito que ele deve ter dormido ali. Ou ele dormiu. Espero que seja só, Tá bom. só isso. Tranquilo ali. É. A Márcia pediu para falar, em seguida a Edna fala também, porque ela pediu antes. Pode ser. Márcia, vamos lá? boa noite. E Com o Márcia. amigo Chachai, preciso abaixar minha mão aqui, mas é para falar. Vocês estão me ouvindo bem? Uhum. Tô ouvindo. Sobre essa questão da vivência, de sentir, né? Deus. Me recordei agora de uma experiência de um amigo que ela falou há pouco tempo. Minha filha apareceu aqui de novo. Toda hora que eu for falar, igual você Não. desculpa. Ele relatou o seguinte: ele era jovem e frequentava um trabalho de assistência num posto de assistência que chama lá no Paraná, na cidade de Paranoá, você conhece, falando do Alexandre Paris. E ele compôs uma canção muito famosa aí no Brasil após uma vivência.
né, após o trabalho desse, lá no posto, né, que a gente, o Estevão tem lá no Conduz, né? Tem lá, Conduz, com assistir. E aí, essa experiência para ele foi tão forte que ele voltou e no caminho ele compôs uma música a ele. Né? Então, a vivência de estar ali sentindo, né, o contato com os irmãos, toda a experiência que ele teve, foi o que deu base, fez ele sentir Deus. Ali ele conseguiu sentir, de fato, um momento tão feliz, né, de estar podendo ser útil, estar doando a vida, né, permitindo o fluxo divino fluir através da ação dele no trabalho, e ele volta tão reflexivo e compôs uma das canções que hoje é entoada e muitas pessoas têm como referência para sentir Deus, para perceber Deus, e aí ele faz a referência, né, à natureza, né, muita coisa da natureza e às próprias pessoas. E queria trazer esse relato porque o artista costuma ter esse tipo de expressão, né? E eles a gente conhece, além de ser um filósofo, um trabalhador da casa, um estudioso do Doutrine, é uma pessoa muito sensível. Acho que vocês conhecem muito ele, né? Sim. Alexandre Paredes com a música Ele, fantástico. Obrigado, Márcia. E eu lembrei desse relato aí, reforçando que o João falou, né? E vocês vieram falando aí das experiências. Edna, Não, eu queria falar, assim, bem breve, a questão da ideia de Deus, né? Que ela é inerente, né? Ela está dentro de cada um de nós. Então, temos o DNA de Deus. E por termos esse DNA de Deus, esse DNA divino, que é a presença de Deus em nós, por si só já é congênito, né? Então, quando a gente olha para as pessoas, para o universo, a gente percebe que alguém teve que criar aquilo ali, e foi Deus, né? Então, como já dizia Aristóteles, né, que ele chamava de o motor primitivo, alguém precisou criar aquilo ali, porque se não existisse, né, se fosse o contrário, não haveria universo. Então, é uma questão mesmo do, Quem peça uma pizza? isso, uma questão então, mesmo. oi? É uma questão de sentimento, né? É uma questão de Bem, sentimento, da é, existência, de olhar como um todo, né? E o próprio poema, né, que o Xaxá nos trouxe é belíssimo. Gostaria até que ele colocasse lá para todos nós, se for possível. É muito bonito. Então, essa é o DNA, né? A questão congênita de Deus em cada um de nós. A partir do momento que a gente olha para o universo, que a gente olha para o céu, para uma cachoeira, algo desse sentido, a gente vê Deus, né, em tudo. É o motor primitivo, né, de tudo, como dizia Aristóteles. É isso mesmo, Edna. E assim, você vê que tem pessoas que dizem, né? E que não acreditam em Deus e fazem tantas coisas boas e são corações fantásticos, pessoas, nossa. Então, assim, você vê como o crer ou não crer em Deus, nesse sentido, não faz tanta diferença, né? Ou pelo menos o Uhum. falar que não acredita ou que acredita. É como o Bert Campos falou, hoje não cogito mais de crer, porque eu sei. Enfim, então basta a gente sentir. Nesse sentido, vamos sentir, vamos fazer. Eu vejo Deus em toda parte, vai ser dessa forma. Se eu quiser um dia entender um pouco mais ou me aproximar um pouco mais de Deus, né, dessa divindade, e buscando um pouco mais do que ele representa, aí eu vou atrás, né? Mas se a gente ficar preso nisso, a gente vai ficar na teologia do negócio, sabe? E não sai do lugar, gente. Não sai do lugar. Porque a gente está se baseando em conhecimentos humanos que foram passados e repassados, às vezes até de uma educação, né? Que é falha também. Enfim, nós tivemos revelações, momentos reveladores. Vamos pegar esses momentos. O que de bom ele traz para nós? Moisés trouxe muita coisa. Jesus, então, enfim, trouxe o amor de uma vez por todas para nós. E o Espiritismo explica. Olha que uma coisa maravilhosa. Aí sim a gente Sim, começa a se aproximar de Deus. sim. E, inclusive, se a gente for olhar Leon Denis, né, que ele fala sobre a doutrina secreta, a gente vai poder verificar isso perfeitamente quando ele fala dos três elementos, né?
que são bem conhecidos por todos nós, né? Que é a existência de Deus, a imortalidade da alma e a fraternidade. Se a gente for colocar isso, a gente vai encontrar no Espiritismo, no catolicismo também, que é a imortalidade da alma, a fraternidade, né? A caridade. No catolicismo também tem ali o mesmo entendimento, né? Que eles chamam até do amor, né? O princípio da convivência cristã dentre eles ali. É tudo isso, todo o texto. Excelente, pessoal. Vamos refletindo, né? Isso. Pedir então para o João, né, fazer um encerramento. Isso já está 21h37, já está no nosso horário. E em seguida, fazer a nossa oração final, João. Gratidão à presença de todos. E assim, de uma forma leve, suave, vamos entronizando todos esses conhecimentos. Muito bom, Xaxá, obrigada. Então, agradecendo a presença de todo mundo, principalmente do Xaxá, que abrilhantou nosso estudo hoje. Gratidão mais uma vez e sempre, Xaxá. Muito honrado e muito feliz de estar aqui com vocês e ter a permissão de vocês para participar e cooperar com o estudo. E agradecendo a presença de todos, incluindo nossos irmãos da espiritualidade, eu convido a todos a elevarmos o nosso pensamento ao nosso Deus, nosso Pai, e ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a todos, tanto da espiritualidade quanto nossos irmãos encarnados, a chance de estarmos aqui todos reunidos nessa quarta-feira para semearmos essas sementes evangélicas em nossos corações. Permita, Pai, que essas sementes possam florescer e frutificar, e dar bons frutos de aprimoramento e de reforma íntima, que cada um aqui possa levar consigo o que é necessário para entender cada vez mais e cada vez melhor a sua lei, e sermos cada vez mais e cada vez melhores cooperadores do Evangelho do Mestre. E te pedimos, ó Pai, que se assim for da sua vontade, em nome do Mestre Jesus, que semana que vem possamos estar todos aqui novamente reunidos, para darmos sequência a essa festa de luz, a essa construção coletiva de evangelização. Em teu nome, honra e glória, hoje e para todo sempre. Nós pedimos humildemente, em nome do Mestre Jesus, que se assim for da sua vontade, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Eu vou Graças a Deus. interromper a gravação.